caros e caras que assistem o canal Abrindo a Mente. Bem-vindo a mais um vídeo, não é isso? Hoje trataremos sobre um livro bem interessante que é chamado Política, Ideologia e Conspiração. Um livro bem interessante para a gente refletir de fato, sobre as ideologias do mundo, sobre os fatos de quem, de fato, governa o mundo por trás, muitas vezes, de presidentes, de governadores e políticos. Então, esse livro aqui faz uma visão alternativa, muitas vezes, do que acontece por trás das entrelinhas. Quem são, de fato, quem é de fato o poder financeiro no mundo que guia uma agenda em si, muitas vezes chamada de agenda global. Então, é bem interessante a gente saber sobre as revoluções que teve no mundo, especialmente a revolução, esse livro bate muito na tecla, sobre a revolução de 1917, que foi a revolução comunista ali, nos ideais socialistas, com de fato, quando vai ter de fato o socialismo real ali, baseado nas ideias de Lenin, de Trotsky, que foram uns dos ideais, um dos líderes, quer dizer, da Revolução Russa de 1917. Então aqui faz uma crítica, porque também a Rússia estava saindo do sistema ainda imperial, estava saindo do sistema imperial, estava se tornando uma república, mas em si, com a Revolução de 1917, criou-se de fato depois a União Soviética e a partir disso instaurou-se uma ditadura na Rússia. Então, aqui fala uma reflexão que banqueiros também internacionais dominam o cenário mundial, e foi a partir também da Revolução de 1917 em que dizia que o poder estava nas mãos, vamos dizer assim, do povo, mas na realidade não está. É uma pura ilusão da ideologia comunista, vamos dizer assim. Então esse livro bate muito nessa tecla dos banqueiros internacionais que dominam o mundo, e a partir disso a gente começa a abrir os olhos de fato e quem está por trás em si dos governos e da política mundial e da política nacional também. Isso fica sempre uma reflexão. O que será daqui para frente? Eu separei alguns trechos que eu vou passar aqui na sequência, que é da página 46 e 47 aqui do livro, tá? Depois eu vou passar mais umas coisas bem interessantes, vou separar aqui, grifei, também aqui para mostrar aqui para vocês. Beleza? Então fiquem aí que eu vou dar uma breve leitura com o livro Política, Ideologia e Conspiração. Então vamos, pessoal, aqui já tem algumas partes grifadas, na página 46, que frisa muito a questão da formação do Banco Central, um banco controlador ali da economia de alguns países, especialmente ali na Rússia, na França e também na Inglaterra. E a partir disso a gente começa a entender o conceito de banqueiro internacional e esse poder financeiro, muitas vezes, que está por trás das grandes manipulações financeiras que existem no mundo. É isso? E aqui no primeiro parágrafo fala o seguinte: os financistas internacionais instalam os próprios laranjas na presidência de cada banco central da Europa. Então o professor aqui fala o seguinte, relata o seguinte: não se deve considerar que esses chefes dos principais bancos centrais do mundo fossem por si próprios poderes substantivos. Não eram. Eram antes os técnicos e os agentes dos bancos de investimentos
dos seus próprios países, que os tinham elevado às suas posições e eram perfeitamente capazes de derrubá-los. Então aqui fala uma crítica em si, a questão, do florescer dos grandes bancos que existem. Então os poderes financeiros substantivos do mundo estavam nas mãos desses banqueiros de investimentos, também chamados de banqueiros internacionais. É isso, o mercantil. Então, esse conceito de banqueiro internacional está muito coligado com a política internacional que a gente vive na atualidade. Quem é que está lucrando com a crise que a gente vive na atualidade, por exemplo? Os bancos. Quem lucra sempre é os bancos. Quem financia em si a crise, para gerar a crise e depois lucrar, quem é? Os bancos. Então não é mera coincidência muitas vezes o que acontece no mundo, então eu vou aqui, aqui fala de sistema de cooperação internacional, de bancos privados, desvinculados muitas vezes com o Estado, mas tem, um certo controle, um certo, vamos dizer assim, uma certa ligação, entre o Estado, um Estado nacional em si, com os bancos privados, a fim de que os próprios bancos privados ganhem em cima do povo. E o autor fala o seguinte ainda, que também revela que os banqueiros internacionais, que eram proprietários e controladores do Banco da Inglaterra e do Banco da França, mantiveram o poder mesmo depois que esses bancos foram em si, em teorias nacionalizados. Então, com essa formação dos bancos nacionalizados em si, a partir disso começa uma reflexão, de que existe de fato o poder financeiro muitas vezes por trás de um Estado nacional, E aqui faz uma reflexão aqui no outro parágrafo que fala: desde os primeiros dias, os pais fundadores tiveram consciência das tentativas de controlar os Estados Unidos da América pela manipulação financeira. Então isso esse conceito de banqueiro internacional, de poder financeiro internacional, de cooperação internacional, entre aspas, vem desde que os Estados Unidos em si se torna independente, vamos dizer assim, se torna independente ali da Inglaterra, é isso, em 1776, beleza? Quando se vai ter de fato a Revolução Americana. E aqui, aqui fala de Wall Street, novamente banqueiro internacional, é um sistema federal ali, de reserva financeira, um sistema de reserva federal, e aqui fala sobre, sobre o projeto, que foi denominado em si de Federal Reserve System, que diz que Einstein insistiu que seu próprio nome já estava associado a essa questão, e na mente do popular a reforma bancária que levantaria suspeitas, quando fala ali de algumas reformas bancárias que teve nos Estados Unidos, a apresentação de um projeto que não tivesse seu nome. Então a gente vê as manipulações muitas vezes que existem, a reforma da Previdência, por exemplo, muita gente foi a favor, outras pessoas foram contra, porém, existe sempre um marketing, com um nome, vamos dizer assim, a reforma da Previdência, só que particularmente, não reformou muita coisa, teve ali, mexeu em algumas pessoas que não se sabe de fato, o que acontece por trás ali do governo, quem manda em si, que agenda em si a gente vive. Também fala do banco aí do Wall Street, na cidade de Wall Street, e a partir disso, a gente começa a entender muitas vezes quem está por trás, das manipulações financeiras no mundo. É isso. E aqui, a última página fala o seguinte, nesse parágrafo: chegou ao ponto em que eles
se tornaram os donos de fato dos bancos centrais de várias nações europeias, controlados como corporações privadas. O Banco da Inglaterra, o Banco da França e o Banco da Alemanha não eram propriedade dos respectivos governos. Está vendo? Que esse livro assim, faz uma revelação de que, de fato, os bancos não são controlados pelo governo federal, são controlados por pessoas que manipulam o mercado internacional, né? Como quase todo mundo imagina, mais monopólios privados concedidos pelos chefes de Estado, normalmente em retribuição a empréstimos sob esse sistema. Eles financiam a crise, criam a crise para depois o Estado, os governos em si, pegarem empréstimos e ficarem endividados, né? Como é o caso da independência aqui do Brasil, né? A independência do Brasil não foi uma coisa linda, maravilhosa, ele foi um empréstimo, né? Em que Dom Pedro I fez para financiar aqui a independência de fato e ficar devendo para a Inglaterra, né? Então essa redistribuição de empréstimo, né, vem desde a antiguidade, desde quando de fato, né, o mundo vai se tornar mais moderno, quando vai ter as revoluções, né, quando vai ter o processo de Revolução Francesa. A partir desse processo de Revolução Francesa de 1789, claramente vai ter a influência das independências e tinha os banqueiros financiando aquilo tudo, né? E aqui, né, grifado novamente, as políticas governamentais, né, controlam o destino do povo, né? Então a manipulação, né, aqueles que criam e emitem o dinheiro e o crédito dirigem, né, de fato, as políticas governamentais e controlam o destino do povo, né? E a partir disso a gente vê uma estrutura financeira governamental global a partir de títulos do Tesouro, por exemplo, né, de manipulação financeira. E a partir disso a gente começa a notar as manipulações de massa que a gente tem, né? Muitas vezes a gente fala de uma coisa pensando que é o certo, mas quando a gente vai fazer uma breve leitura e uma reflexão, né, a gente está errado, né? Então fica a reflexão, pessoal, para vocês. Vocês acham que algum presidente, né, tem autonomia de governar seus respectivos países? Ou são os banqueiros e a grande elite mundial que domina particularmente tudo? Eu deixo a reflexão para vocês. Se você gostou do tema, que é bem interessante, inscreva-se, deixe seu like e eu peço aí para você compartilhar o vídeo. Ficamos por aqui, um abração e até o próximo vídeo.